Olá, eu sou Cristiane Faria e a gente vai falar hoje sobre poder familiar. O antigo pátrio poder, aquele que o Código 16 dizia que era pátrio poder, veio a Constituição de 1988 e colocou no mesmo pé de igualdade homens e mulheres, e hoje a gente tem o poder familiar. O poder familiar é um conjunto de direitos e deveres que os pais têm sobre os filhos menores. O Código de 2002, no artigo 1630, fala que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto forem menores. Importante ressaltar que o poder familiar ele não pode ser alterado e ele não é alienável, ou seja, eu não posso alienar o meu poder familiar para outra pessoa, caso eu tenha filhos. Qualquer convenção que pai ou mãe fizerem em relação à alienação do poder familiar, ela é nula. Fica a dica aqui, ela é nula, ela não pode ser feita. A titularidade do poder familiar, consoante está na Constituição, o artigo 226, parágrafo 5º, diz que, havendo sociedade conjugal, ambos os pais são responsáveis igualmente pelo exercício do poder familiar. Se um deles for impedido, cabe exclusivamente ao outro. A separação, importante também, não altera o poder familiar. A gente separa do cônjuge, não do filho. Os filhos, também fora do casamento ou adotados, eles seguem o mesmo regime do poder familiar, tá? Outra coisa, o artigo 1634 do Código Civil diz quais são as competências dos pais em relação aos filhos. Primeiro de tudo, criação e educação. Ou seja, precisa prover uma educação ao seu filho. Isso faz parte do seu poder familiar. Companhia e guarda. Você tem que ter um tempo com o seu filho. Ele precisa estar em sua companhia. Consentimento para casar, né? A gente sabe que até 16 anos a gente precisa de autorização. Se emancipado, tem uma série de legislação específica. Também, é responsabilidade dos pais, cabe a eles nomear um tutor, né? Outra coisa também, representar os filhos para atos da vida civil, caso eles tenham menos de 16 anos. Reclamar de quem detenha qualquer ato ilegal contra o filho, cabe aos pais essa defesa, né? Isso faz parte do poder familiar. E a mais importante, que eu acho que hoje a gente precisa levar em consideração, é exigir obediência e respeito. Isso está na lei, é importante a gente lembrar. Obediência, já caiu uma prova, obediência e respeito são uma das atribuições que, em relação ao poder familiar, que compete dos pais aos filhos. No artigo 1689 do Código Civil, ele fala que a mãe e o pai, eles podem, no exercício do poder familiar, também usufruir dos bens dos filhos, aqueles que eles adquirem ou que eles ganham, e também admite que a administração dos bens desse filho. A extinção do poder familiar, como é que ele acaba, né? Ele acaba pelo fato natural, na verdade, a morte, ela acessa, né, a extinção desse poder familiar, ou por decisão judicial. Pode ser também o caso de emancipação, adoção, maioridade. Como que funciona a suspensão do poder familiar? A suspensão do poder familiar, ele tem que ser solicitado pelo juiz, né, pelo Ministério Público. E, havendo deferimento do juiz, pode ser concedida a suspensão. Essa suspensão pode ser temporária ou pode ser para sempre, e pode ser para um filho ou para todos os filhos. Vamos supor que eu tenha 2 filhos e trate mal um filho e sempre prevaleça os direitos de um deles. O juiz pode tirar ou suspender o meu poder familiar em relação a um deles e não ao outro. Então, eu posso exercer meu poder familiar totalmente para um filho e parcialmente para outro. Tá bom? Bons estudos!